vamos dar continuidade às nossas discussões de casos e atualizações na área de toxicologia, trabalhando dessa vez dois tipos de pacientes. O primeiro caso clínico que vamos trabalhar hoje é dentro da área de escorpionismo, que realmente é o principal responsável por acidentes com animais peçonhentos no nosso país, certo? E a espécie responsável por acidentes com escorpião é o Titius stigmurus, sendo a região Nordeste uma das regiões onde tem maior incidência desse tipo de acidente. Só para vocês terem dimensionamento, um estado como o nosso do Ceará chega a notificar milhares de pacientes ao longo de um ano, que chega no mínimo a 5.000 notificações aí, sendo no hospital terciário da capital o número de atendimentos atingindo a cifra de 2.500 casos mais ou menos. Então realmente é bastante incidente e prevalente envenenamentos com esse tipo de animal. O caso de hoje, ele foi um caso que foi admitido no nosso setor de emergência no ano de 2018. Todos os casos clínicos são casos clínicos baseados em relatos e histórias reais de casos clínicos atendidos e abordados em serviços de emergência, certo? E esse caso especialmente, ele é um caso que trata de uma criança de 2 anos de idade. E como muitos acidentes com crianças dessa idade, quando o pai chegou, a criança simplesmente ela estava chorando. E diante daquela situação e do animal peçonhento próximo à criança, o pai realmente suspeitou de se tratar com um envenenamento, de se tratar de uma picada com um escorpião, buscando o atendimento em torno de 3 horas após a picada, certo? Então, diante de um quadro desse, fiquem sempre atentos com o risco de envenenamento de crianças pequenas. E é exatamente nessa faixa etária, onde a gente tem ali abaixo de 7 anos, o maior número de complicações clínicas que nós temos nesse tipo de acidente. Quando esse paciente chega ao nosso serviço, o acompanhante relatou que após essa picada, a criança chorou intensamente, muito, tossiu, teve inúmeros episódios de vômito e deu entrada no hospital às 21 horas, tá certo? Do dia 9 de setembro. Rapidamente, ali no serviço de emergência, a criança foi examinada pelo médico, né? E apresentava um regular estado geral, certo? Chorosa, com muita dor, estava eupneica e uma frequência cardíaca em torno de 139 batimentos por minuto. Então, muito difícil diante de um quadro de dor numa criança conseguir ter a perspicácia, detectar sinais de gravidade nessa criança que se apresenta na emergência com um quadro de dor realmente muito importante. Diante dessa história, sabendo que essa criança era uma criança de em torno de 2 anos de idade, ou seja, abaixo de 7 anos de idade, fazendo parte de um grupo de risco onde há realmente complicações clínicas importantes dentro do escorpionismo, foram pedidos exames laboratoriais. E nesse momento eu quero chamar a atenção de vocês para alguns tópicos muito importantes e que vale a pena a gente tomar nota. Primeiro, o acidente com o veneno do escorpião, ele é um acidente que acontece com um tipo de peçonha, com um peso molecular muito pequeno, e que a distribuição dessa peçonha no corpo é muito rápida. O que quer dizer para mim, médico assistente na linha de frente de um serviço de emergência, que aquele paciente ele irá complicar nas primeiras 3, no máximo 6 horas após a picada. Se esse paciente, seja qual for a idade dele, não complicar durante as 4, 6 primeiras horas,
esse paciente ele não complicará mais, porque esse veneno ele tem realmente um peso molecular muito baixo e uma distribuição muito rápida. Então é nesse momento que o serviço ele precisa de fato monitorizar esse paciente, estar atento às alterações e aos sinais vitais dessa criança. Então, e doutora, quais são os sistemas orgânicos que realmente vão apresentar uma disfunção no caso do escorpionismo? Principalmente a parte cardiocirculatória. Dos pacientes que complicam com envenenamento por escorpião, eles vão complicar da parte cardiocirculatória. Então, ficar muito atenta com essas alterações. Em caso de crianças que alternam a situação, onde ele está choroso, com muita dor, e rapidamente ele apresenta-se sonolento. Então, isso faz com que o médico, com aquele profissional que esteja recebendo essa criança no serviço de emergência, atente para a gravidade do caso, certo? Então, alternou sonolência com agitação e apresentou alterações cardiocirculatórias, fica realmente atento que pode se tratar de um caso mais grave de escorpionismo, certo? Rapidamente pediram todos os exames dessa criança. E aqui a gente vai ver toda a parte de hemograma, leucócitos, plaquetas, a parte de bioquímica, a parte de glicemia. E é muito importante destacar exatamente a glicemia, que nas crianças, uma glicemia acima de 200, numa criança previamente sadio, vai classificar o acidente como um acidente grave e vai requerer uma dose de soro anti-escorpiônico muito maior naquele caso. Isso por quê? Porque vai representar o disparo, o gatilho do sistema adrenérgico dessa criança diante daquele estresse, certo? Daquele envenenamento. Então, isso é muito importante. E diante da admissão dessa criança foram pedidos toda a parte do hemograma completo, bioquímica, glicemia, CPK, função hepática e amilase. Entender que no escorpionismo vai haver a liberação dessas enzimas gástricas. Então, a amilase ela pode sim se apresentar de uma forma alterada. Isso em si, isoladamente, não indica gravidade, tá certo? Diante do quadro da criança, algo que chama realmente muita atenção, já uma leucocitose muito precoce. E a leucocitose, ela é extremamente frequente em casos de envenenamento com animal, fazendo parte aí da resposta inflamatória sistêmica à peçonha no organismo. Não necessariamente vai indicar gravidade ou infecção, certo? E a criança, já na noite, apresentava realmente uma leucocitose, no caso de 12.790. Uma plaqueta de 462 mil. Eletrólitos já ali apontando um potássio um pouquinho mais baixo. Mas o que realmente chama a atenção na criança é uma glicemia de 210, sinalizando a gravidade do quadro dessa criança. A CPK, ela não altera significativamente. Então, vamos pensar que a CPK, a normalidade é em torno de 200, um pouco menor do que isso, talvez 195, a depender das referências de cada laboratório, e a CPK da criança, 69. Transaminases normais, a amilase que alterou bem precocemente, ela volta praticamente ao nível a menos da metade, logo, poucas horas decorridas. Diante do quadro de envenenamento, detectando a gravidade de cada caso, o profissional ele tem que decidir por esses fluxogramas. Esses fluxogramas, no caso do escorpionismo ou de qualquer outro acidente com animal peçonhento, são fluxogramas individualizados em cada país. Isso por quê? Porque dentro do país como o Brasil, nós temos
um animal específico, uma população específica, predadores e presas que fazem com que esse animal, chamado Titius stigmurus, desenvolva uma peçonha específica. Então, o quadro clínico de envenenamento ele vai depender da peçonha que o animal desenvolve. Só para esclarecer um pouquinho para vocês, o mesmo Titius stigmurus, há alguns anos atrás, lá na região centro-oeste, sudeste do nosso país, começou a apresentar quadros de cerebelite em crianças. O mesmo Titius stigmurus no Nordeste não manifesta esse tipo de quadro. E a gente vai procurar na literatura razões para tal. E quando a gente começa a perceber, a gente vê que mudanças climáticas, mudanças da presa ou do predador daquele animal naquele lugar, faz com que o animal sofra adaptação e mude qualitativa ou quantitativamente a sua peçonha. O que vai fazer uma mudança no quadro clínico de cada paciente. Então, o nosso Ministério da Saúde do Brasil, ele tem sim se preocupado em atualizar todos esses fluxogramas, contando com a participação de vários pesquisadores do nosso país. E atualmente, como é que a gente segue esse tipo de abordagem no escorpionismo? Então, a gente verifica se esse paciente na admissão apresenta clínica de envenenamento ou não. Que no caso do escorpião, a dor, ela é realmente o sintoma mais singular, né? O mais comum. Se esse paciente, ele diz que foi picado por escorpião e não apresenta nenhum sinal e sintoma de envenenamento, mesmo assim, esse paciente, ele é observado no mínimo 4 horas. Exatamente porque sabe-se que, à medida que essa peçonha ela vai sendo distribuída no organismo, o paciente pode sim manifestar um quadro de envenenamento. Manifestado o quadro de envenenamento, esse paciente ele passa sim a seguir o fluxo de um envenenamento confirmado. E como todo caso de intoxicação aguda, os casos de envenenamento são de notificação compulsória e obrigatória no nosso país, certo? Notificado, ele vai ser classificado como um quadro leve, moderado ou grave. Como todos os acidentes com animais peçonhentos que a gente vai encontrar no serviço de emergência. Sendo um quadro leve, os sintomas são praticamente locais. Então, sinais como uma dor, eritema, parestesia, uma sudorese, todos relacionados à alteração local. Ocasionalmente, a dor pode realmente fazer com que o paciente apresente náusea, apresente vômito, que não são importantes ao ponto de desidratá-lo ou de não responder a uma medicação sintomática. No caso de um quadro leve com alterações somente locais, a conduta ela passa a ser observação clínica, analgésico ou bloqueio anestésico local, a depender de cada paciente, porque a dor ela é muito subjetiva. Se todo o quadro clínico ele estiver relacionado à dor e eu, por exemplo, anestesio, bloqueio o dedo do paciente, que foi o local da picada, toda a manifestação que ele apresenta, clínica na emergência, simplesmente desaparece. Por quê? Porque tudo está relacionado ao quadro local de envenenamento. Quando eu passo a um quadro moderado, eu não tenho somente alterações locais. Eu já tenho sim a apresentação de sintomas sistêmicos não importantes, mas eu já tenho sim algumas manifestações sistêmicas de pequena intensidade. Então sim, já vai chamar a minha atenção sintomas e sinais como aumento da frequência cardíaca, agitação, hipertensão, vômitos, aquele vômito que já passa a ser um vômito mais incoercível, certo? E uma sudorese mais importante. Isso tudo já vai fazer o profissional a atentar para que não se trata realmente de um quadro relacionado só a alterações locais do envenenamento. Nesse momento, sendo um quadro moderado, o nosso ministério
orienta a administração de 3 a 4 ampolas do soro antiescorpiônico, certo? Lembrando que a administração do antiveneno não leva em consideração idade ou superfície corporal do meu paciente, e sim a quantidade de peçonha injetada. Então, se eu tenho um acidente classificado como moderado, eu tenho um cálculo que acontece por trás disso, que dentro de uma picada de escorpião que leva a um quadro clínico moderado, eu tenho uma inoculação de uma quantidade de peçonha que será neutralizada com 3 a 4 ampolas de soro antiescorpiônico. Isso vai valer para o paciente adulto ou para o paciente pediátrico. Um outro ponto a considerar, se esse caso ele é um moderado que evolui para grave, ou ele é um paciente que já tem alteração sistêmica exacerbada, ele já é um paciente classificado como grave, requerendo sim o dobro de soro antiescorpiônico, certo? Internação e analgesia. Lembrando que todos os pacientes que fazem uso desses soros heterotrópicos, eles não podem receber alta imediata após essa administração. Então, o paciente ele requer observação, exatamente pelo risco da anafilaxia, não só à peçonha do animal, mas sim ao antiveneno administrado, certo? Então, isso tudo é muito importante. Essas manifestações sistêmicas, elas passam sim, no caso do acidente com escorpião, a ser principalmente pela alteração cardiovascular do caso, certo? Chamando a atenção para edema agudo de pulmão, para cardite e a necessidade do encaminhamento desses pacientes para terapia intensiva. No caso dessas crianças, dessa criança em questão, lembrar que se eu tenho um paciente que apresenta um quadro clínico de envenenamento grave, alterações sistêmicas importantes, e que eu sei sim que o envenenamento por escorpião leva a alteração cardíaca, a avaliação eletrocardiográfica, a avaliação ecocardiográfica, a avaliação do tórax com a radiografia, ela é mandatória, certo? Porque tudo isso pode antecipar ao médico alterações que vão acontecer, né? Melhorando sim a abordagem e o prognóstico do seu paciente. Estudo muito interessante, conduzido pelo grupo da Universidade de São Paulo, vem mostrar que crianças envenenadas por escorpião, que foram submetidas ao exame ecocardiográfico, apresentam alterações apicais no ecocardiograma semelhantes ao infarto. Então, essa peçonha, ela apresenta sim uma toxicidade cardíaca importante e requer a atenção desse profissional de saúde. No caso dessa criança, ela foi uma criança admitida com a hipótese diagnóstica desse efeito tóxico de contato com animais venenosos, no caso escorpião. Precisa ser notificado com o CID adequado, porque no nosso país a notificação é compulsória. Classificado o acidente, programado toda a terapêutica do meu paciente. Lembrando que a observação ela é mandatória, mesmo nesse paciente que foi picado por escorpião e não apresentou um envenenamento grave, ou não apresentou mesmo sinais de envenenamento, necessitando a observação de algumas horas na emergência. Garantir o acesso venoso do paciente, administrar assintomáticos para essa criança ou para o paciente que realmente se apresentou à unidade de saúde com sintoma de escorpionismo. E a administração do soro antiescorpiônico, no caso. Lembrar que necessito sim de uma pré-medicação e que o corticoide ele é a medicação mandatória, ele é consenso. A prometazina ela é utilizada, mas sabendo que a prometazina pode levar a quadros de agitação, alguns estados do nosso país não a utilizam largamente como corticoide. Então, assim, individualizar cada caso. Lembrar que corticoide sempre.
Em caso de dúvida, recebi um paciente transferido, encaminhado de outro serviço de emergência, fez o corticoide, eu não tenho certeza, vou administrar o antiveneno, administra novamente o corticoide. Ele é mandatório, porque o risco de anafilaxia realmente é muito importante. Então, a criança ela tem alta hospitalar 48 horas após o acidente, assintomático. Aqui a gente tem realmente a figura, que é o Titius stigmosus. Existe uma lista aqui nas costas, né? Ele tem essa configuraçãozinha alaranjada. E aqui é um edema agudo de pulmão depois de uma picada de escorpião. Então, uma congestão pulmonar importante. Muito frequente a necessidade de terapia intensiva para essas crianças, pelo menos nesses primeiros dias. Porque essa criança que se apresenta com acidente grave por escorpião, ela realmente vai requerer uma monitorização intensiva. Então, a gente vai dar uma parada, eu quero ouvir as sugestões de vocês sobre o caso, em seguida nós vamos continuar com outros animais peçonhentos e outros casos clínicos. Obrigada!